Responsabilidade tributária. Essa é a matéria da aula de hoje, que é uma continuação da matéria de obrigação tributária. Se você está gostando desses conteúdos, eu peço que você se inscreva aí no nosso canal para acompanhar os conteúdos. Eu também gostaria que você pudesse ativar aí o sininho para que recebesse os meus conteúdos quando eu publicar aqui no canal. Deixando o seu gostei, você me informa se o conteúdo está bom, se as aulas estão indo bem, assim como coloca esse conteúdo em evidência para que outras pessoas que, assim como você, se interessam, possam ter acesso a esse curso gratuito de Direito Tributário. Não posso deixar de falar também de você colocar aí seus comentários para que a gente possa manter o nosso diálogo sobre a aula. Responsabilidade tributária é o elemento da obrigação tributária que diz respeito ao polo passivo da obrigação tributária, ou seja, diz respeito àquele que, mesmo não tendo praticado o fato gerador, por uma disposição da lei, passa a ter obrigação, tanto de pagar o tributo, quanto, pode ser também, de cumprir com obrigações acessórias ou obrigações instrumentais. No Código Tributário Nacional, esse elemento da obrigação acessória vai ser tratado a partir do artigo 128 do Código Tributário Nacional. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Portanto, é possível que se veja que o artigo 128 fala da responsabilidade tributária como algo que pode excluir ou suplementar a responsabilidade do contribuinte, que é o praticante do fato gerador, assim como pode ser parcial sobre parte da obrigação ou total sobre toda a obrigação. Responsabilidade tributária por sucessão. A responsabilidade tributária, ela se divide em responsabilidade tributária originária e responsabilidade tributária derivada, sendo a responsabilidade tributária originária aquela que se dá logo de início com a prática do fato gerador. A responsabilidade tributária derivada é aquela que ocorre após a realização e concretização do fato gerador e, às vezes, até após a constituição do débito tributário. Vai tratar da responsabilidade tributária sobre sucessão a partir do artigo 129 do Código Tributário Nacional. Vamos ao artigo 129. O disposto nessa seção aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data. O artigo 129, então, ele diz que aquele que é responsável tributário por sucessão fica responsável desde a prática do ato ou após a prática do ato, quando o fato tenha se constituído ou esteja em curso de constituição. Ponto importante acerca da responsabilidade por sucessão é da que trata sobre as multas punitivas. Por algum tempo, a doutrina e a jurisprudência discutiam a legalidade da sucessão das multas punitivas, porque ao invés do que se vê nas multas moratórias, nas multas punitivas, o caráter sancionatório faz refletir sobre a necessidade do respeito ao princípio da pessoalidade das penas ou individualidade das penas. E desse modo, alguns doutrinadores, como é o caso do professor Paulo de Barros Carvalho, entende que, em respeito, em homenagem ao princípio da pessoalidade das penas, não deveria ser sucedida a multa punitiva, como o faz com a multa moratória. Acontece que, desde 2015, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, em decisão sumulada, que
A multa punitiva deve sim ser sucedida, tal como a multa moratória e outras obrigações tributárias. Porque se o contribuinte tem todos os bônus relativos à sucessão, deve também arcar com os ônus, evitando com isso o prejuízo do fisco. Então, a súmula 554 do Superior Tribunal de Justiça informa justamente isso. E vamos passar aqui para a leitura dessa súmula. Na hipótese da sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Responsabilidade tributária do adquirente sobre débitos tributários relativos ao imóvel. Os imóveis possuem, junto com ele, responsabilidades tributárias que são transferidas através tanto da aquisição quanto da remissão. São estas obrigações chamadas obrigações próprio terreno, porque elas acompanham a coisa. O artigo 130 do Código Tributário Nacional vai tratar sobre essas obrigações relativas aos imóveis. Artigo 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso da arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Ou seja, justamente, os imóveis muitas vezes acompanham com eles os ônus tributários relativos àqueles imóveis, de modo que isso é chamado de obrigação próprio terreno. A exceção que se tem é a do parágrafo único, que diz que quando houver asta pública, ou seja, o imóvel for a penhora, for a leilão, o preço do arremate é a base de cálculo para o pagamento daqueles tributos e não o verdadeiro preço daquele imóvel. Isso é um modo de estimular que imóveis que constem em asta pública possam ser arrematados. Da responsabilidade pessoal dos adquirentes, remitentes, cônjuges meeiros e espólio. O artigo 131 do Código Tributário Nacional trata sobre a responsabilidade destes sujeitos. Vejamos. Artigo 131. São pessoalmente responsáveis, inciso 1, o adquirente ou o remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. É importante notar que quando se fala em remido, remitente, não está-se a falar da remissão enquanto perdão, mas sim da remissão enquanto figura jurídica do negócio civil de adjudicar, de comprar um imóvel ou um bem móvel que esteja em asta pública, que esteja sob penhora. Nesses casos, aquele que adquire um bem que está sob penhora, ele pode remir o bem de modo a pagar o preço para que ele não seja penhorado. Inciso 2. O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos, pelo de cujos, até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação. Do mesmo modo, essas figuras, o cônjuge meeiro, o espólio, devem se responsabilizar pelo pagamento dos tributos relativos aos bens inventariados, os bens partilhados, de modo que o pagamento desses tributos deve se limitar ao valor do patrimônio que está sendo transferido. Inciso 3º. O espólio pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da abertura da sucessão. Desse modo, os bens do espólio devem ser levados em consideração para efeitos tributários. Porém, a responsabilidade do espólio se dá exatamente sobre o valor daqueles bens, nunca superando o valor desses bens. A responsabilidade tributária
da sucessão relativa à fusão, incorporação, cisão e transformação, bem como sobre a extinção da pessoa jurídica. Vejamos, o artigo 132 trata justamente sobre essa espécie de responsabilidade tributária por sucessão. Artigo 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar da fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Sobre esse dispositivo é importante dizer que, por entendimento doutrinário e jurisprudencial, a cisão é considerada também uma forma de sucessão da responsabilidade jurídica tributária, tanto quanto a fusão, incorporação, transformação e mesmo a extinção, que nós vamos ver agora no parágrafo único do dispositivo do artigo 132. Vejamos. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção da pessoa jurídica de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual. O parágrafo único trata dos casos de extinção da personalidade jurídica, mas que há continuidade por parte dos ex-sócios ou herdeiros dos sócios daquela atividade econômica, muitas vezes aproveitando apenas o ativo comercial daquela empresa. Desse modo, aquela empresa que venha tratar desse ativo comercial depois da extinção da outra pessoa jurídica, ela é responsável através da sucessão pelos débitos tributários existentes à época da empresa extinta. Responsabilidade tributária pela aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento comercial. O artigo 133 do Código Tributário Nacional versa sobre essa espécie de responsabilidade por sucessão. Vamos ver. Artigo 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração sobre a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. Inciso 1. Integralmente se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Nesse caso, é importante verificar que não se está a falar da simples compra do estabelecimento comercial enquanto imóvel. Se alguém comprar um imóvel, é óbvio que essa pessoa não fica responsável tributária pelos débitos relativos à empresa que antes era sediada naquele imóvel. Na verdade, a intenção é prevenir que a compra de um fundo de comércio que está ali relacionado a todo o aviamento daquela empresa ou a potencialidade dela de auferir lucros seja utilizado como modo de sucessão àquela empresa, mas de forma simulada. Portanto, para prevenir que isso ocorra em prejuízo do fisco, dispõe o artigo 133 que há sucessão tributária quando se compra, de fato, se compra o fundo de comércio ou estabelecimento comercial, de modo a aproveitar os elementos, os ativos daquela empresa. E o inciso 1º diz que ele responde àquele que adquire de forma integral sob os débitos tributários quando a pessoa jurídica que antes era sediada naquele local, aquele estabelecimento comercial ou o fundo de comércio, ela é extinta. Isso para quê? Para que o fisco possa se resguardar de forma integral sobre os débitos deixados por aquela empresa que fez a venda do seu fundo de comércio, do seu estabelecimento comercial. Os doutrinadores dizem, como por exemplo Hugo de Brito Machado ou Hugo de Brito Machado II, que quando o legislador diz integralmente, ele quer dizer, na verdade, solidariamente. Quer dizer que aquele que adquire o estabelecimento e o fundo de comércio passa a responder sobre todo o débito, de forma total sobre o débito, e não sobre a parte que não for paga eventualmente por quem dispõe do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial. Já o inciso 2º
vai dizer: subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Então, enquanto na primeira hipótese a responsabilidade é solidária, ou seja, sobre todo o débito e sem, na verdade, ordem de preferência por parte de quem executa, ou nesse caso, por parte do fisco, no segundo caso, a responsabilidade ela é subsidiária. Isso quer dizer, primeiro, o fisco vai executar aquele que fez a venda do fundo de comércio do estabelecimento comercial. Não conseguindo lograr êxito na execução deste, é que passa a ser responsável aquele que adquiriu, aquele que comprou o fundo de comércio, o estabelecimento comercial. Mas isso só ocorre quando a empresa que fez a venda, ela permanece aberta ou os sócios dessa empresa abrem uma empresa daí a 6 meses, dentro do prazo de 6 meses, para atuar naquele mesmo segmento ou em outro segmento comercial. Por que isso, pessoal? Porque se existe uma outra empresa que o fisco pode executar, ou seja, pode executar ainda aquele que vendeu o fundo de comércio, pode executar aquele que vendeu o estabelecimento comercial, então o fisco não está desguarnecido. Ele pode, de fato, executar quem constituiu o débito tributário, quem praticou o fato gerador, e só na hipótese de não conseguir executar este é que, de forma subsidiária, vai responder aquele que adquiriu o fundo de comércio, o estabelecimento comercial. Parágrafo 1º do artigo 133 do Código Tributário Nacional. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial. Inciso 1, em processo de falência. Inciso 2, de filial, unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial. Estamos diante aqui de uma exceção ao que dispõe o artigo 133 do seu caput, ou seja, uma exceção de que há sucessão de responsabilidade nos casos de venda do estabelecimento comercial ou do fundo de comércio. Isso se aplica aos casos em que a empresa se encontra em processo de falência ou em processo de recuperação judicial. Isso se dá como modo de estimular a venda dos ativos existentes ainda em empresas sob falência ou das unidades produtivas das empresas que se encontram em recuperação judicial. Então, excepcionam o disposto no caput para estimular que haja o aproveitamento dos ativos dessas empresas que estão submetidas a estes processos de recuperação e falência. Já o parágrafo 2º do artigo 133, ele trata de uma exceção à exceção da regra e dispõe o seguinte: parágrafo 2º, não se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo quando o adquirente for, inciso 1, sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial. Inciso 2, parente em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial, ou de qualquer de seus sócios. Ou, inciso 3, identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial, com o objetivo de fraudar a sucessão tributária. Por óbvio que, se existe uma exceção à regra da sucessão, que é o caso de empresas que estejam em falência ou recuperação judicial, vendendo o seu estabelecimento comercial, vendendo o seu fundo de comércio, vendendo ali sua unidade produtiva, quando essa venda for feita para terceiro, que seja da família até 4º grau, afim ou colateral, que seja para um próprio sócio daquela empresa, ou ainda de um agente que seja constatado que está ali em nome justamente dos sócios, essa exceção à regra passa a não mais existir, como modo de resguardar o fisco de uma fraude, porque é a tentativa
de retirar daquela empresa os ativos. Portanto, o CTN, o Código Tributário Nacional, já deixa claro que não vai haver a aplicação do parágrafo 1º do artigo 133 do Código Tributário Nacional. Vamos ao parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Em processo de falência, o produto da alienação judicial da empresa, filial ou unidade produtiva isolada, permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo da falência pelo prazo de 1 ano, contado da data da alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário. Desse modo, havendo a aplicação da exceção contida no parágrafo 2º, o valor relativo à venda do fundo de comércio e também do estabelecimento comercial deve ainda ficar sub júdice ali no domínio do juiz da falência e da recuperação pelo prazo de 1 ano, para resguardar que o fisco avalie se aquela venda foi feita de modo correto ou se tratou, na verdade, de uma simulação que pretendeu utilizar a benesse dada nos processos de recuperação, nos processos de falência, para desviar o patrimônio e fraudar a execução do fisco, fraudar os créditos que o fisco possui contra aquela empresa que se encontra em recuperação, se encontra em falência. Esses são os dispositivos relativos à responsabilidade tributária que nós tratamos na aula de hoje. Vamos dar continuidade nas próximas aulas. Por enquanto é isso. Eu deixo aí para você um abraço e peço que, por favor, não deixe de curtir este vídeo se você gostou, não deixe de fazer seus comentários para que nós possamos continuar interagindo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e está gostando desse curso completo de direito tributário que eu venho colocando aqui no YouTube à sua disposição.